Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Estamos começando mais um programa comigo, Theo Oliveira, e hoje, mais uma vez, recebendo nosso grande companheiro Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos e amigas telespectadores. Muita paz a todos vocês, muita paz para você também, Theo. Obrigado, Jorge. E nessa questão do nosso programa de hoje, eu dei a ideia para o Jorge de a gente falar um pouco sobre recomeçar, sobre recomeço, né? Sobre, não esse recomeço de voltar atrás, que eu até tinha pensado naquela fala de Nicodemos com Jesus, Jorge. Até que ele quer ganhar o reino dos céus, mas Jesus disse que ele teria que nascer de novo, até que ele não entendeu muito, né, a fala de Jesus. Mas como fica essa questão, até usando já o Nicodemos e Jesus nessa conversa, para a gente começar a falar um pouco dessa questão de recomeçar. Tem uma frase muito interessante de Francisco Cândido Xavier, o Chico, que ele diz mais ou menos assim, Theo: nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos começar um novo amanhã. Fazer um novo hoje. Um novo hoje. Então, o passado que sirva para nós de lição, de experiência e até mesmo de elemento para consulta. Consulta no sentido de que, de repente, se eu estou hoje, no agora, me enveredando pelo mesmo caminho que outrora me fez sofrer, então eu preciso consultar o passado e verificar: esse caminho, essa estratégia não foi a melhor. Então eu preciso mudar de rota. Então o passado ele serve para nós como subsídio para que nós possamos consultá-lo e sabermos se aquilo que nós acertamos, prossigamos. Se aquilo que nós fizemos foi objeto de nossa queda e decepção, mudemos. E você acredita que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para sempre estar nesse recomeço estão muito apegadas ao passado, mas em uma outra questão, sem ser essa sua, que nem você falou, se eu tive algum erro, reparar, se foi alguma coisa bacana, melhorar, mas tem gente que fica mais presa aos erros e não pensando em reparar, mas só olhando para os erros e não tentando arrumar o que vem na sequência? Existe um grande problema que quando nós enfrentamos alguma situação traumática, a tendência é que aquela situação traumática crie em nossa mente uma certa paralisia. E a hora que nós ficamos vinculados ao passado. Por conta do quê? Muitas vezes por conta de um sentimento de culpa. E a culpa, ela é boa até um certo limite, até um certo ponto, para fazer com que nós repensemos nossas atitudes. Ela é que nem sal. Exato. Tem o tempero certinho ali. Exatamente, tem que graduar. Em excesso fica impossível. Quando falta também fica sem graça. Então tudo na vida tem o quê? Esse equilíbrio. Então se nós tivemos uma grande decepção no passado, e isso fez com que nós ficássemos paralisados para prosseguirmos, para recomeçar, que o tema é o recomeço, então esse recomeço fica dificultado por conta desse nosso aprisionamento ao passado em função de um estado de culpa que nos atravanca a marcha para o amanhã. Nós temos que repensar e tomarmos atitudes para não ficarmos indefinidamente naquele estado de culpa. Ficar patinando ali. Exatamente. O que nós devemos fazer numa situação dessa quando nos sentimos paralisados, Theo? Se nós não conseguimos por nós mesmos, temos que ter uma ajuda externa, por exemplo, uma terapia. Aí temos que ter uma terapia para que o terapeuta nos ajude a sair daquele processo passado e focalizarmos no presente, para que possamos recomeçar. Isso que eu ia te perguntar agora. Muitas vezes, para sair desse lugar onde a gente está patinando, tem que procurar um profissional. Não é uma coisa simples que muitas vezes consiga se sair sozinho, né, Jorge? Não é, Theo. Existem muitos traumas que nós, por si sós, não conseguimos. Precisamos de um conselho de um bom amigo, de um pai, de uma mãe, de um terapeuta, que é o que nós estamos aí colocando em pauta também, a importância desses terapeutas, desses profissionais da psicologia.
E lembrar desses conselhos de bons amigos e pai e de mãe, saber filtrar esse tipo de conselho também, né, Jorge? Até mesmo dos profissionais da psicologia. Ah, é? É. Mas assim, claro, em todos os lugares tem os maus profissionais. Nessa questão também tem, porque nessa questão aí, ele mais vai agravar do que ajudar uma certa situação, né? Tem uma pessoa muito próxima de mim, um parente até inclusive, que estava enfrentando um problema seríssimo no relacionamento, no casamento. Foi num destes profissionais, infelizmente um profissional ali, acredito eu, sem o apego à ética, à família, aos valores, falou para essa pessoa que seria interessante que ela fizesse um casamento aberto. Eita! Ouvi isso daí dessa pessoa que tem um grau de parentesco muito próximo a mim. Aham. Então essa pessoa ficou decepcionada com isso, extremamente decepcionada. E muitas vezes pode correr o risco dessa pessoa que está buscando um recomeço, sair daquela patinada ali, se decepcionar com esse profissional e querer meio que jogar todo mundo no mesmo balaio e falar, não, não vai nesse tipo de coisa que não funciona. Exatamente. Então você falou filtragem. Quando estamos numa situação de conflito, precisamos de ajuda? Sim, com certeza. Precisamos principalmente, para nos ajudar nesse recomeço, da ajuda de Cristo. Através do seu evangelho. Uhum. Se às vezes com esse material nós nos sentirmos com uma certa dificuldade, procuremos um amigo, mas um amigo sincero, um amigo honesto. E óbvio, o que ele falar, filtremos. Filtremos. E se a orientação desse amigo não nos ajuda em muito, estamos ainda patinando, vamos procurar a ajuda de um terapeuta, mas também vamos procurar aquele que está à altura das nossas necessidades, aquele que nos eleve, não aqueles que nos jogue para baixo. É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos para o nosso apoio cultural e hoje estamos recebendo mais uma vez no programa Despertar Jorge Salomão, estamos falando do recomeço. E no próximo bloco a gente vai entrar um pouco no que nos diz a doutrina espírita sobre esse ato de recomeçar, porque a doutrina espírita tem aí a lei, né, que a gente sempre volta para tentar reparar, tentar ajudar, para ir tentando evoluir, mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, falando um pouco sobre recomeço, sobre recomeçar. Ô Jorge, na doutrina espírita, quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, né? Lá também tem um recomeço na nossa fase espiritual, para depois ter um outro aqui também. Não precisa desencarnar para recomeçar e já chegar lá bem tranquilo, né, Jorge? Não, Theo, muito pelo contrário. Nós temos que estar focados no tempo presente. Tem uma obra fenomenal de Eckhart Tolle, intitulado O Poder do Agora. Uhum. É incrível como que o autor nos chama para que nós nos situemos no agora. Por quê? Respondendo a sua indagação. Porque não temos que esperar o amanhã para entrarmos no clima de uma renovação, de um recomeço. Porque pode ser que nós não tenhamos este amanhã. O amanhã. Como havia dito Renato Russo, naquela música Pais e Filhos, nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, diz Renato Russo, na verdade não há o amanhã. Em perfeita sintonia com o que o autor dessa obra, O Poder do Agora, quer nos passar nessa sua obra.
e em perfeita sintonia com o que Jesus havia dito sobre a ansiosa solicitude pela vida, quando ele disse, num dos trechos ali no Evangelho de Mateus, o tópico é o seguinte: a ansiosa solicitude pela vida, ansiedade para os ansiosos. Jesus diz o seguinte: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que havereis de beber, de comer ou de vestir, porque nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se tão belo quanto os lírios do campo que meu Pai os veste. As aves do céu não tecem, não cultivam, e no entanto meu Pai as sustenta. A tua preocupação não acrescentará um côvado que seja a mais na tua vida. Portanto, para cada dia já basta o seu problema. É Jesus nos dizendo, o agora. Quer recomeçar? É agora, focalize-se no agora. Nem no amanhã, que é o futuro que é incerto, nem no ontem que já passou. O agora é o dia mais importante. O dia de hoje é um verdadeiro presente porque ele é o presente. E muitas vezes, né, Jorge, a gente falou no bloco passado sobre as pessoas que ficam presas no passado, patinando lá em alguma determinada situação, uma indicação boa até procurar uma terapia. E tem gente que é o contrário, que já está preso numa coisa que possivelmente nem vai acontecer. Talvez um possível problema que vai surgir, ela já se preocupa agora, o problema muitas vezes nem acontece, mas ela já sofre por antecipação e já acaba se penalizando. Isso pode gerar, sei lá, algum tipo de doença física, alguma outra situação. E tem esse tipo de gente, né, que já está preso no futuro, sem o futuro ter chego ainda. A doutora Ana Beatriz, psiquiatra, muito famosa inclusive nas redes sociais, ela diz algo muito curioso. Você ficar preso ao passado, você está chamando a depressão. Você ficar preso ao amanhã, ao futuro, você está chamando a ansiedade. Olha só, duas forças, a depressão e a ansiedade. Depressão por quê? Porque o passado vai nos deprimir. Por tudo aquilo que fizemos ou não fizemos. E o amanhã, por tudo aquilo que queremos que aconteça, que seja do nosso jeito, de repente não acontece, não vai ser, nós vamos ficar numa situação de aflição. E que se não conseguirmos aquilo que estamos tanto ansiosamente almejamos, esperando, aquilo vai virar passado, que vai gerar o quê? Um conflito depressivo. Uma coisa que nem aconteceu ainda está lá na frente, ela vai chegar, vai passar e vai ser mais uma conta naquilo que já estava derrapando em alguma outra situação, é mais uma para ajudar a complicar as coisas, né? Exatamente. O que nós temos de certo é o hoje. É o hoje. O ontem já foi, não volta mais. E o amanhã, quem pode dizer, disse Jesus, que nós poderemos acrescentar um dia a mais às nossas vidas? Pode ser que não tenhamos amanhã, como disse Renato Russo. E nessa questão, né, Jorge, da gente viver... eu vi uma palestra recentemente eu não vou lembrar o nome da palestrante. Ela falava que a gente só vive o agora, porque se falar agora, já está no passado. Agora, você espera coisa de um segundo, já está no passado de novo. Então você tem que viver sempre aquele momento ou aqueles momentos ali e procurar tirar coisas boas e dali sempre ter um start novo, né, Jorge? Porque, vamos supor... eu falei uma coisa que fulano não gostou. Não pode deixar para depois, para ir lá ou pedir perdão, ou a gente orar e pedir um conhecimento para a espiritualidade, para saber o que faz sobre aquilo. Porque senão ela vai ficando no passado muita coisa, você vai ter que ficar recomeçando um monte de coisa, né? E aumenta o jugo. E o jugo corresponde a sofrimento. Você falou em perdão, sobre a necessidade, e há uma necessidade, não somente sobre o aspecto teológico, religioso da questão, mas principalmente sobre o aspecto físico, da nossa saúde. Porque a medicina evoluiu a ponto de estabelecer entendimento segundo o qual a ausência de perdão promove problemas circulatórios terríveis. Há pessoas que de repente estão infartando porque às vezes lá no passado, olha o passado repercutindo no agora. Lá no passado teve um problema muito sério, não perdoou, ficou com aquilo guardado. Traz aquele sentimento para o momento atual? Exatamente. E aquele sentimento ruim, aquele trauma, ele fica o quê? Ele fica guardado no nosso organismo, não somente na nossa mente, no aspecto psicológico da memória, muito pelo contrário. Cada trauma que nós vamos sofrendo vai sendo o quê? Uma ferida que nós vamos provocando no nosso organismo. E se temos, por exemplo, uma predisposição a desenvolver algum problema de natureza circulatória, cardiovascular que seja, é aquele órgão que vai ser afetado. Se temos uma predisposição a desenvolver uma gastrite ou uma úlcera, é aquele órgão que vai ser afetado. Vai fazendo uma filinha de doença ali. Exatamente. Então, cada trauma, cada
conflito mal resolvido, mal digerido, é uma ferida, nós atacamos a nós mesmos. Então a medicina está dizendo, perdoe, porque o perdão ele nos alivia e ajuda a curar aquela ferida, inclusive. E Jesus nos ensinou, telespectadores, quando nos disse, reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto. Porque é Jesus nos mostrando a transitoriedade desses momentos, a transitoriedade da vida. A necessidade, inclusive, do perdão não é uma necessidade meramente teológica para eu ter um lugarzinho ao céu. É uma questão de saúde, sim. Saúde. Os médicos estão nos orientando, perdoe, não guarde rancor. O próprio Dr. Adib Jatene, que foi ministro da saúde no governo do FHC, ele havia dito que enquanto um grande cirurgião cardíaco, ele já é desencarnado, ele havia dito que chegava lá nos consultórios, no hospital que ele atendia lá, pessoas infartadas por causa de ódio. Eita! Por causa de rancor. A pessoa não tinha nenhum problema circulatório. Mas aí ele depois investigava tal qual foi a causa, a motivação daquele fenômeno circulatório, aquele problema. As pessoas falavam que eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu patrão, briguei com alguém, não sei o quê. E despejou uma descarga de adrenalina tão forte, tão poderosa, que provocou uma vasoconstrição de algum vaso cardíaco que provocou o quê? O infarto do miocárdio. Eita! O meu primo, recentemente eu estava fazendo um vídeo com ele, entrevistando ele. Ele disse que ele recebeu uma ligação do irmão dele e aquela ligação deixou ele meio nervoso, meio estressado, meio com raiva de uma determinada pessoa. E ele acredita que naquele momento ele teve uma baixa na imunidade dele. Foi quando já estava no começo da pandemia. Aí ele pegou Covid, ficou alguns dias entubado lá, depois ele contou toda a situação. E ele acredita que nesse momento, esse nervoso que ele passou, baixou a imunidade dele e foi a porta de entrada para alguma situação que depois ele acabou contraindo o Covid. Existe um ramo dentro da medicina que é a psiconeuroimunologia. Mente, corpo, órgãos, principalmente os órgãos excretores de hormônios, que são as glândulas, estão extremamente ligados um ao outro. Então se dá um recado negativo lá, ele vai chegar aqui. Sem dúvida alguma, porque a nossa psique, a nossa mente, o nosso espírito está atrelado de forma muito estreita aos nossos órgãos, às nossas células. E a recíproca também é verdadeira. O que acontece no nosso corpo vai repercutir na nossa psique. O que acontece na nossa psique vai repercutir no nosso corpo. Então é preciso que tenha um caminho de duas vias. Muito cuidado, muita cautela. É uma via de duas mãos. Duas mãos. Nós vamos fazer o nosso último intervalo, vamos para mais um apoio cultural e voltaremos já já com o último bloco do programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão sobre recomeço. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje com Jorge Salomão falando sobre recomeçar. Jorge, no bloco anterior eu comentei sobre o meu primo com você, né? E esse meu primo, ele, antes dele ter contraído o Covid, ficou entubado, ficou um bom tempo lá, muita gente até achou que talvez ele não voltaria. Ele era uma pessoa, né? Meio bagunceiro, meio isso, aquilo, qualquer coisinha já não conversava com a pessoa, ficou por muito tempo sem conversar com os irmãos, tal, por
coisa besta. E nessa entrevista que eu fiz com ele, né, perguntei para ele, depois que ele passou por essa situação, ele disse que esse foi um verdadeiro recomeço para ele. Hoje, o tempo que ele ficou sem falar com o irmão dele, que foi por... Hoje ele analisa como uma coisa banal, mas naquele tempo, para ele, era o fim do mundo. Eu perguntei para ele, Jesse, hoje você faria as coisas que você fez antes, sem ficar sem falar com determinadas pessoas? Ele falou, não, hoje eu penso completamente diferente. Hoje eu penso no perdão, dependendo do que a pessoa fala, eu não fico remoendo aquilo para ter que recomeçar. Mas ele teve esse recomeço dele e ele se sente outra pessoa. Você acha que é bom a gente sempre estar refletindo num recomeço para se tornar essa outra pessoa, para entender a outra pessoa, para depois a gente não ter que voltar no passado, fazer uma terapia, embora que fazer terapia não é só para quem está com problema, né, Jorge? Claro que quem não tem problema, o fato de fazer uma terapia é interessante também. Você acha que estar recomeçando é bom até para quando a gente chegar na espiritualidade, chegar com uma dívida não tão grande assim? Sim, com certeza. Você falou em reflexão para que tomemos uma atitude do recomeço. Reflexão é um ato estático, no qual nós ficamos ali ponderando, pensando, ruminando, o que é ótimo, perfeito. Agora, não podemos ficar tão somente na boa intenção, porque já tem um ditado que diz que de bens intencionados, né? Bons intencionados, o inferno está cheio, não é mesmo? Então não basta tão somente o desejo, a vontade. É importante, mas é preciso aliar esse desejo, essa vontade de recomeçar ao recomeço. Ao recomeço. Que é a ação, que é a atitude. Que é a tomada de atitudes que faça com que nós rompamos de fato com esse nosso passado que insiste em tornar-se presente e que nós não conseguimos escapar dele. Como aconteceu com teu primo. Infelizmente, ele teve que passar por um mau pedaço, um processo de internação severíssima, como foi no caso do entubamento, né? Ele foi entubado na época do Covid, você falou aí, precisou passar por isso, então ele se modificou, teve um recomeço pela dor. Não esperamos que a dor bata as nossas portas para que nós possamos fazer um novo começo, um recomeço. Comecemos desde já, não esperemos amanhã. Porque diz que tem até o ditado, né? Muitas pessoas, principalmente na questão da doutrina espírita, tem gente que vem pelo amor e tem gente que vem pela dor. Então por que não chegar pelo amor, né? Não é mais suave? É bem mais tranquilo. Nós temos, né? o caminho suave. Jesus já devia nos dado a opção de escolha. A escolha é nossa. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito é o da dificuldade, é o da luta, é o da angústia às vezes, enfim. O caminho estreito aparentemente nos mostra tranquilidade, facilidade, comodismo, mas no final a gente sabe qual que é a perdição. É a perdição. E o estreito é a salvação. É a salvação. E nessa questão de recomeçar, né, Jorge? Como a gente conversou uma vez num programa Reencontro, que a gente tem toda quarta-feira no Centro Espírita Amor e Caridade. Depois que a pessoa dá esse passo, que nem no caso desse meu primo, é difícil você voltar no ser humano que você era anteriormente, quando você consegue entender um pouco mais das pessoas, perdoar com um pouco mais de facilidade. Você não vai precisar estar recomeçando sempre depois que você tem esse tipo de mudança, né? Quando a transformação é profunda, você não volta mais a épocas passadas, a passos dados. Quando a transformação é superficial, você pode voltar a ter recaídas. Se torna somente uma coisa momentânea. Exatamente. Então, a transformação, ela não se opera de um momento para outro, salvante algumas situações, como é o caso do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que quando se defrontou com Jesus lá... ali o mestre veio chamar a atenção dele, ali não tinha como ele voltar, né? Entendeu? Você acha? Exatamente. Então, há casos emblemáticos, como é o caso aí de Paulo, o apóstolo Paulo, como é o caso de Santo Agostinho, que ele se entregou à devassidão, em determinado momento teve um estalão ali, dali ele passou a ser o Santo Agostinho. Chega, né? Um dos pais da Igreja Católica. Então, essa transformação, esse trabalho, Theo, ele não se opera de um momento para outro, da noite para o dia. Demanda esforço, sacrifício, porque nós temos ainda uma gama... Ajuda. Nós temos uma gama de imperfeições que não se retalha num momento só. É preciso muito trabalho, muita atividade, de conquista, de autoanálise, etc e tal, de autodescobrimento. E depois que nós chegarmos a esse grau, aí sim, a transformação vai ser
profunda. E nós não iremos mais avacalhar dando passo para a retaguarda, mas sim sempre passo para a vanguarda. Para a vanguarda. E você acha que a questão do orai e vigiai, ela nos ajuda a gente ter que, se recomeçar daquela maneira que não tem essa volta? O orai e vigiai nos ajuda também nessa questão? O orai e vigiai é imprescindível pelo fato de que estamos atentos ao que nos chega à tela do pensamento, porque nós queremos a transformação, a melhoria, o recomeço, perfeito. Mas se uma voz nos propõe o recomeço, 1000 vozes vão nos propor o retrocesso. Ou a estática, né? Não, fica na sua, não precisa mexer. Exatamente. Então nós precisamos sim do orai e vigiai, porque às vezes nós seremos tentados a voltar quem nós éramos antes. Acontece muito com os drogados. Infelizmente, eles estão ali numa luta terrível para tentar se readequar, para recomeçar a vida. E às vezes acontece de terem contato com pessoas que foram a causa deles terem caído nesse mundo das drogas. Então isso daí tem que ser banido. Tem que ser banido. Eles precisam daqui para frente ter uma companhia que seja semelhante a eles, naquele grau de melhoria que já adquiriram, para cima. Para cima. Nunca pegar pessoas... O mesmo pensamento de futuro, né? Exatamente, de futuro, de vida. E não pegar pessoas que vão puxar elas para baixo novamente. Meu pai sempre nos ensinava, não que isso fosse um conceito de orgulho, mas um conceito de proteção. Nunca andem com pessoas piores do que vocês, mas com pessoas iguais ou melhores. Como é que é? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Fechou. É desse jeito, Exatamente. Né? Jorge, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Muito bom esse tema. Talvez a gente até volte mais vezes a falar sobre isso, porque é interessante chamar a atenção do pessoal para que, claro, por mais que a gente esteja bem, a gente tem sempre que estar recomeçando daquele momento bom para sempre tentar melhorar essa nossa faixa de evolução enquanto a gente está aqui, né? O fato de nós despertarmos todos os dias, graças a Deus, e podermos ver essa luz do dia, significa que Deus está investindo no nosso recomeço. A cada dia que começa, né? Porque nós temos sempre que recomeçar, porque nós, no geral, temos errado mais e acertado menos. Que tal começarmos, através de um empenho, de um esforço, a inverter, né? Essa matemática. Começar melhor, né? Exatamente. Começar melhor. Jorge, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para mais um programa Despertar. Eu que agradeço, Theo, e a todos os nossos telespectadores, um forte abraço. Muito obrigado você que nos acompanhou e até a semana que vem. Estaremos de volta com mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!